Então, irmãos, o Fábio falou na semana passada sobre ligando-se uns aos outros, né? E esse tema, aceitando uns aos outros, ele é como se fosse um pré-requisito, porque a gente não consegue se ligar a alguém que a gente não aceita. Então, se eu não aceito uma pessoa, não aceito aquela pessoa no meu coração, não recebo aquela pessoa no meu coração, na minha vida, não tenho disposição de abrir minha vida para um relacionamento com aquela pessoa, obviamente nunca vou estar ligado àquela pessoa. E lá em Mateus 28, 18 a 20, hoje também vou pedir para vocês anotarem algumas escrituras que eu vou só citar e algumas eu vou ler, para a gente tentar ir mais objetivamente possível ao ponto. Lá em Mateus 28, 18 a 20, todo mundo sabe o que está lá, né? É Jesus nos chamando para fazer discípulos de todas as nações. E a hora que Jesus nos chama a fazer discípulos de todas as nações, fica claro que a igreja de Jesus Cristo ela foi concebida para ter todo tipo de gente. Fica muito claro isso. Se é para irmos a todos os povos, a todas as pessoas, é muito claro que a igreja de Jesus Cristo, a igreja que ele planejou, não essa igreja. A igreja de Jesus foi concebida para ter todo tipo de gente. E obviamente quando juntamos pessoas diferentes no mesmo espaço, é natural que passemos a ter alguns tipos de problemas. Mesmo que todos nós tenhamos o Espírito de Deus, temos que lidar com a nossa própria carne e com as distorções que a nossa carne nos traz na forma como vemos uns aos outros. Então, como eu falei, esse assunto está baseado no capítulo 4 do livro Uns aos Outros, e o propósito é que façamos uma reflexão sobre a maneira como nós temos aceitado uns aos outros aqui no nosso convívio, em nossos relacionamentos, e ao mesmo tempo investigar na Bíblia algumas questões com as quais os nossos irmãos lidavam lá no primeiro século e que dificultavam a aceitação uns aos outros lá naquelas igrejas, né? E também eu quero demonstrar algumas talvez maneiras que nós podemos ver como eles usavam para lidar, para resolver essas questões de aceitação. Eu espero que ao final a gente consiga fazer alguma reflexão sobre isso, tomar, quem sabe, individualmente algumas decisões para trabalhar essas áreas. O primeiro ponto, então, aqui vai ser aceitando como Jesus nos aceitou. E aí eu queria que nós abríssemos as escrituras lá em Romanos 15. Então, primeiro ponto, aceitando como Jesus nos aceitou. E vamos ler a escritura em Romanos 15. Romanos 15, 7. Vamos começar um pouquinho antes. Romanos 15, 5. E lá diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, irmãos, quando estamos inseridos em um meio onde há muitas pessoas, um local em que temos que conviver com as pessoas, especialmente quando somos novos naquele local, ou quando gente nova chega ao local, ou quando conhecemos alguém novo, sempre teremos a tendência de transitar entre dois extremos. Ou a gente fica numa linha, né, de rejeição crítica do outro, ou de tudo aquilo que não se pareça conosco, né? O famoso não fui com a cara do fulano, né? Então você olha a pessoa de longe, ou você vai com a cara ou não vai, às vezes, né? Isso, obviamente, pensando na nossa natureza humana. Ou então a gente transita para aquele outro extremo, que é o de aceitar de maneira aberta e às vezes vazia qualquer pessoa de qualquer jeito. E esses extremos, eles não são bons, né? Então, quando a gente conhece alguém novo, né, dependendo da nossa mentalidade, podemos transitar entre esses dois extremos, de aceitar ou de rejeitar aquela pessoa. Então, a forma como cada um de nós fomos criados, isso é determinado pela maneira como nós fomos criados em nossas famílias. As nossas vivências, as nossas histórias
de vida dentro e fora da igreja, as boas e as ruins, podem determinar a maneira como a gente olha uns aos outros. Então, cada um de nós tem a tendência natural de olhar as pessoas, mesmo dentro da igreja, de uma maneira ou de outra, e isso tem muito a ver com o nosso próprio padrão de cultura. Mesmo que nós já tenhamos 20 anos na fé, ainda assim a gente vai ter uma maneira específica de olhar uns aos outros. Às vezes, um desconforto que você teve lá atrás na sua vida cristã, no início da sua vida cristã, algum entreveiro, alguma discussão sobre algum assunto específico, pode determinar a forma como hoje você enxerga o outro, especialmente quando você não conhece o outro. Isso pode determinar, inclusive, se você aceita ou não aquela pessoa na sua vida. Por exemplo, você pode ter tido uma breve discussão com alguém que está aqui na igreja 20 anos atrás, e você nunca, depois disso, foi capaz de aceitar aquela pessoa na sua vida, como um amigo, por exemplo. Nunca foi capaz depois de 20 anos. Isso é possível. E é o tipo de coisa que você não visita muito lá na sua alma, na sua cabeça, simplesmente acha que cara é diferente de mim, então isso não tem problema, ele para lá e eu para cá, e assim ficamos na vida cristã. Isso é uma coisa que é possível acontecer. Um outro ponto que aí os autores também abordam e que afeta a maneira como a gente enxerga o próximo é a maneira como nós nos sentimos diante de Deus. Eu falei um pouco disso na última aula que eu dei aqui 2 semanas atrás. Algumas pessoas têm a tendência de se sentirem mais acusadas, né? Ela sente culpa de tudo, né? Ela tem dificuldade de entender o amor de Deus pela vida dela. Às vezes ela não consegue acreditar que Deus a ama, e a gente já falou sobre isso. E tem aquelas outras pessoas que já não têm esse problema, mas elas às vezes tendem a ser desculpadas, ou seja, têm a tendência de achar que se existe algum erro, se existe algum problema em relacionamentos, esse problema obviamente está no outro e não nela. Então temos 2 padrões que também são ruins, né? Aquela tendência de sentir acusado por tudo, não sentir amado e etc e tal, e aquela tendência de achar que quando há um problema, o problema não está em nós, está no outro. Então esses extremos também não são bons. E, obviamente, se a gente tem alguma dessas características, isso vai influenciar a maneira como nós nos relacionamos com os outros aqui dentro da igreja e fora também. Então a forma como somos, essas características, afetam o nosso relacionamento e determinam o tipo de relacionamento que nós vamos escolher dentro da igreja. E a palavra talvez seja essa mesmo, escolher dentro da igreja. E a gente abordou da última vez que eu estive aqui, que se a gente vê Deus apenas como um Deus acusador, nós teremos dificuldades em nossos relacionamentos uns com os outros aqui dentro da igreja. Vamos passar, inclusive, a evitar relacionamentos uns com os outros, porque se eu considero Deus simplesmente como acusador, a tendência é achar que os outros aqui também vão ser pessoas que nos acusam. Só que se a gente examinar as escrituras em Romanos 15:7 que a gente leu, elas dizem, né, que, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então a forma como nós precisamos aprender a aceitar uns aos outros não é a forma que foi determinada por nossa vida passada, por nossa cultura. A forma como precisamos aprender a aceitar uns aos outros foi a forma como Jesus Cristo nos aceitou. E como é que Jesus Cristo te aceitou? E aí eu estou chamando você para uma reflexão. Como é que Jesus aceitou você lá 20 anos atrás? Ou mais, ou menos. Quando você foi chamado para conhecer. Como é que você era? Com certeza você não era esse trenzinho bonitinho, puro, santo, com essa auréola bonita sobre a cabeça que você tem hoje. E que eu tenho também, né? A gente não era assim. Nós éramos entregues ao pecado, a maioria de nós talvez. Nós éramos sujos, né? Tinha muita sujeira, tinha muita coisa para resolver,
E mesmo assim, Jesus aceitou cada um de nós tantos anos atrás. Éramos cheios de distorções que o mundo colocou na nossa cabeça, mas mesmo assim Jesus nos aceitou, mesmo quando éramos praticantes de pecado. E Ele nos chamou daquelas trevas em que estávamos, com aqueles pensamentos obscurecidos, nos chamou para a luz dele. E nós, cada um de nós, não fez nada para merecer isso. Esse acolhimento, essa aceitação de Jesus Cristo. Obviamente ainda não somos perfeitos, né? Aqui foi uma brincadeira. Mas, mesmo assim, depois de tantos anos, obviamente ainda lutamos com alguma daquelas coisas com as quais lutávamos no passado. E mesmo que você acredite de vez em quando que está perdendo a batalha, lembra que Deus te chamou para viver em liberdade. Que você precisa e vai precisar continuar lutando. E lutando, Deus vai te dar as vitórias que você precisa para continuar a caminhada. A gente mencionou Jeremias, né, da outra vez. Eu falei sobre como Deus é benigno. Alguns talvez se lembrem disso. E eu queria muito animar, se você tem lutas com isso, com essa dificuldade de aceitar, né, que Deus te ama, estuda bastante Jeremias, para criar convicção e tirar essas coisas, vai tirar essas coisas da cabeça, que isso atrapalha a sua relação com Deus e também atrapalha a relação com o próximo. Então, nós precisamos aceitar uns aos outros como Jesus nos aceitou, imperfeitos. Por mais que estejamos aqui há vários anos, ainda somos imperfeitos, mas estamos em trabalho de construção. Então nós precisamos aprender a aceitar uns aos outros com suas dificuldades. Algumas de nossas dificuldades são evidentes, né? Então você bate o olho na pessoa, já vê um monte de defeitos. Mas nós precisamos aceitar. Mas se nós somos aceitos assim, se estamos aqui na igreja assim, né? Em busca, né? Obviamente não estou falando aqui de prática de pecado, que aí é outro assunto, né? Eu não estou falando de alguém que está aqui dentro da igreja praticando o pecado, isso é outra história. Eu estou falando de luta com o pecado, para vencer o pecado, e isso a gente vai ter até o final. Então são coisas diferentes. Então nós precisamos olhar uns para os outros com esse olhar de misericórdia, de edificação, com essa visão que Jesus teve, que Deus tem de nós, de construção, de construir o outro. Aceitar neste sentido. Não, obviamente, a aceitação do erro, mas do acolhimento, da compaixão, que são necessários para que possamos ajudar uns aos outros a crescer. E um ponto importante aqui, que é aquela história, né, que eu sempre ouço isso, normalmente nas raras vezes que eu ligo a televisão, aquela história de que Jesus sempre andava com as prostitutas e ladrões, é uma história muito deturpada, né? Porque gente que não queria mudar não passava muito tempo com Jesus Cristo, né? Não passava. A passagem do jovem rico, né, todo mundo deve se lembrar, ela deixa isso muito claro. Se não quer mudar, não consegue ficar perto de Jesus Cristo. Os ladrões e prostitutas que andavam com Jesus eram ladrões e prostitutas que buscavam mudança, não gente que estava a fim de continuar no erro. Senão daqui a pouco a gente pode pensar que Jesus assaltava banco ou coisa assim, né? Mas é só para deixar isso claro, né? Então, enfim. Agora, no primeiro século, existe uma porção de coisas que faziam aqueles irmãos terem uma dificuldade de aceitação uns dos outros. Eu vou falar dessas dificuldades que existiam, que estão lá na Bíblia, e também vamos tentar trazer para os nossos dias aqui. Obviamente essas dificuldades do primeiro século são dificuldades hoje também, obviamente, mas tem algumas dificuldades que também são às vezes veladas e a gente não fala, né? Então eu falei de cultura, né, que a maneira como a gente foi criado, o contexto em que nós fomos criados na infância, crescemos, o tipo de família, o local em que vivemos, a cidade em que a gente morou, isso determina, de certa forma, a nossa cultura, a maneira como nós vemos o outro, né? E é interessante que
no caso dos judeus, né, os que foram chamados primeiro, né, os primeiros batizados eram judeus, havia questão do passado religioso e cultural daqueles irmãos. E pouco tempo depois da igreja, né, se estabelecer, isso começou a ser um problema. E eu vou citar alguns casos, algumas situações em que essa questão cultural impedia a aceitação dos irmãos lá dentro da igreja, que atrapalhava a aceitação. A primeira delas, eu vou tentar explicar aqui, era a questão dos alimentos que eram considerados impuros, né? Hoje em dia a gente não tem tanto problema com isso, né? Mas para os irmãos do primeiro século era uma dificuldade real. A questão do alimento, alguns alimentos serem considerados impuros, era uma questão típica desse conflito de culturas, né? Os judeus haviam aprendido desde a infância, né, na doutrina deles, que alguns alimentos eram impuros. Eles cresceram aprendendo isso. Isso era ensinado para eles desde a infância. E é interessante que lá em Atos 10, Pedro teve uma visão. Eu não vou ler porque é extensa essa parte, mas tentar resumir aqui. Pedro teve uma visão e Deus mostrou para Pedro nessa visão que não havia alimento impuro. Você pode anotar em Atos 10, de 9 a 16, que está essa história, essa situação. E Deus fala que aquilo que Deus purificou não era impuro. E, ao mesmo tempo, um centurião romano, que chamava Cornélio, também teve uma visão em que Deus pedia para que ele mandasse algumas pessoas buscarem Pedro. E nesta situação, Pedro entendeu claramente que não havia alimento impuro. Da mesma maneira, não havia pessoas impuras. E Cornélio era um homem que, apesar de romano, apesar de centurião, apesar de ser do exército romano, era um homem que era obediente a Deus. Talvez, não sei como a fé cristã, como a fé em Deus chegou até ele, mas ele era um homem que temia a Deus. E naquele momento, esse momento da passagem é crucial, porque aqui profecias lá do Velho Testamento estavam se cumprindo. A partir desse momento, todos, né, aquele povo que não era judeu também estava recebendo a mensagem de Deus, estava tendo a oportunidade de se arrepender de seus pecados e de ser batizado, assim como os judeus tinham se arrependido, os primeiros cristãos tinham se arrependido e tinham sido batizados. Então é interessante que, só fazendo um paralelo aqui, a primeira igreja, aquela igreja de Atos 2:36, Atos 2:36 até o 47, aquela igreja, formada com os primeiros judeus, formada com aqueles judeus que tinham vindo de várias nações e que ouviram, né, a palavra de Deus na sua língua, aquela primeira igreja era uma igreja de judeus. E quando a gente lê Atos 2:42 a 44, que é o tema do retiro de solteiro, do tudo em comum, as diferenças que existiam ali não eram suficientes para separar aquelas pessoas, apesar da diferença. Eram judeus, mas eram judeus de vários países, influenciados por várias culturas, com várias línguas ali, mas aquilo não era suficiente para separar aqueles irmãos. Então aquelas diferenças não contavam. E por isso a gente olha para aquela igreja de Atos 2:42, 44 e vê, poxa, essa é a igreja dos sonhos, né? A igreja ideal. Mas quando, naquele meio judaico, que a igreja começou assim, cheia de judeus, começam a ser batizados pagãos, ex-pagãos, a coisa começa a complicar um pouquinho. E é interessante que complicava por quê? Porque os pagãos normalmente comiam carnes de animais que eram oferecidos em sacrifício. Então, por exemplo, era feito um sacrifício para um deus lá, uma suposta divindade, e o que sobrava da carne era vendido no açougue, onde for. E esses irmãos, eles compravam a carne, né, nem sabia se... Para eles não tinha problema comer aquela carne, né? Matou um boi lá e
cara estão vendendo filé baratinho lá, filé mignon baratinho, o cara, não, esse aqui foi oferecido para ele, não tem problema não, manda lá. Enfim, eles não tinham problema nenhum com isso. E obviamente, depois de batizados, esses irmãos continuavam a não ter nenhum problema. Obviamente, depois de batizados, eles não estavam oferecendo nenhuma oferta para ninguém. Ao comer aquela carne, eles não estavam participando de nenhum ritual. Eles não tinham nenhum problema com isso. Entretanto, os irmãos judeus tinham um problema com isso. Sério, porque tinham sido ensinados a vida inteira a não comer carne oferecida a ídolo. Assim como também não deveriam comer carne de animais supostamente que seriam impuros, por exemplo, carne de porco. Não poderiam comer. Então, nesse caso específico, depois da visão de Pedro, que Pedro ensinou para a igreja, estava muito claro que essa questão da comida não se tratava de um pecado. Estava muito claro isso. Mas o judeu tinha nascido daquele jeito, sido criado daquele jeito. Então ele tinha dificuldade de comer aquela carne que teria sido oferecida a ídolos. Então havia essa dificuldade. Então eles começaram a querer impor esse rito judaico àqueles que não tinham essa cultura. Apesar de Pedro ter ensinado sobre o assunto. E aí em Romanos 14, 1-3, Paulo se dirige a esses irmãos que estavam lá em Roma. E em Roma tinha irmãos que tinham sido batizados, vindo do judaísmo, e também irmãos que eram romanos, que eram ex-pagãos. E Paulo fala o seguinte lá em Romanos 14, 1-3, a esse respeito. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, irmãos, aqui a questão não se tratava de pecado, mas fazia o outro lutar. Então, um irmão que era romano, que não tinha nenhum problema em comer a carne, e obviamente não estava pecando ao comer aquela carne, simplesmente achou uma carne mais barata lá no açougue, e aproveitou a promoção. Para ele não queria nem saber se foi ou não oferecida a ídolo. Esse irmão não tinha problema nenhum em comer a carne, mas o judeu tinha. E Paulo, quando ele trata aqui da Escritura, ele não fala se tem alguém certo ou se alguém está errado. Ele simplesmente fala o quê? Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Simples. Aceite. Então, se um irmão tem dificuldade com isso, eu tenho que aceitá-lo. E obviamente talvez eu não deva fazer isso na frente dele, por exemplo. Porque a ideia era que a gente aceitasse um ao outro e não causassem divisão por causa desses assuntos. Então a Bíblia fala de assuntos controvertidos, e esses assuntos controvertidos são assuntos que normalmente não estão ligados a pecados. Não são assuntos fundamentais da nossa fé em Jesus Cristo. E a Bíblia é clara sobre o que é pecado. Mas assuntos controvertidos são, em geral, polêmicos e não estão ligados aos fundamentos do cristianismo. Depois vocês podem estudar lá em Efésios 4:7 sobre alguns princípios unificadores do cristianismo. Efésios 4:7. Assuntos controvertidos não são esses assuntos que estão lá em Efésios 4:7. E nesse caso, quando um irmão que por sua cultura não conseguia olhar com pureza aquele alimento que os gregos comiam com tanta satisfação, obviamente alguém tinha que ceder. Alguém tinha que ceder. Então, se o irmão é forte, conseguia comer a carne oferecida sem sentir que havia pecado ali, esse irmão, sendo forte, ele precisaria considerar
a fraqueza daquele irmão que não suportava ver aquela situação. Se era forte, ele poderia fazer, por exemplo, isso em outro lugar, de uma maneira que não atrapalhasse a fé dos irmãos que são fracos. Então, nesse caso, romanos e gregos teriam que aceitar a fraqueza daqueles irmãos judeus que lutavam com a situação, e sabendo que havia tal fraqueza, por amor a Cristo, deveriam ser cuidadosos na maneira como se portavam com relação a esse assunto específico. E o que eu falei, talvez deveriam se cuidar, talvez, obviamente, não chamariam, por exemplo, os judeus para um churrasco, onde fosse oferecido esse tipo de carne. Não, vai ter um churrasco lá em casa de carne de porco, né? Vai matar o irmão, porque ele era fraco, não dava conta. E às vezes nós temos, se a gente examinar a nossa cabeça, deve ter um monte de coisas aí que a gente faz, que não vemos nenhum problema, que não é pecado, que a Bíblia não afirma que é pecado, mas que fazem muito mal para um irmão ou para uma irmã. Então a gente precisa considerar a fraqueza do outro. É disso que Paulo está falando. Simplesmente porque se a gente não considerar, é muito difícil que a gente consiga andar junto. E o propósito é que a gente ande junto, conectado, ligado. É interessante que as Escrituras trazem outras questões que estavam relacionadas com essa questão de cultura. Por exemplo, a questão da circuncisão, que também causava divisões. E Paulo, ele várias vezes ele prega, porque alguns irmãos também de origem judaica começaram a pregar que para ser salvo era necessário que os irmãos fossem batizados e circuncidados. E, obviamente, isso é uma coisa da questão da cultura judaica. E Paulo pregou sobre isso, que não deveria fazer isso. Só que aconteceu uma situação interessante. Eu não vou ler também não. Lá em Atos 16, de 1 a 3, fica para vocês fazerem para casa durante a semana. Mas em Atos 16, 1 a 3, acontece uma coisa interessante, porque quando Paulo, esse Paulo que pregou que não é necessário circuncisão para alcançar a salvação, esse mesmo Paulo, o que ele fez? Ele foi visitar alguns irmãos de uma igreja e ele levou Timóteo com ele. Timóteo era judeu, só que ele não era circuncidado. E aí Paulo, a Bíblia fala assim, por causa dos irmãos daquela igreja, dos judeus daquela igreja, o que Paulo faz? Circuncida Timóteo. E aí a gente pode pensar, esse Paulo é um vira-folha mesmo, né? Não. Por que Paulo fez isso? Por causa da fé dos nossos irmãos lá, judeus, que tinham dificuldade de aceitar isso. E como é um assunto cultural, circuncidar ou não circuncidar, não tinha problema nenhum. Ser ou não circuncidado não tinha problema nenhum nesse contexto. Paulo simplesmente foi coerente com aquilo que ele mesmo pregava, porque em certo momento ele disse que ele se tornava tudo por todos, né, a fim de salvar alguns. Então ele simplesmente considerou que o outro era fraco. Então ele considerou a fraqueza do outro e fez aquilo que o outro. E eu tenho certeza que nenhum romano ou grego achou isso ruim, porque eles não estavam com isso, não tinham problema com isso. Essas questões todas, irmãos, parecem... Eu gostaria muito de ajudá-los a refletir sobre coisas reais que acontecem na sua vida e em seus relacionamentos dentro da igreja. Porque é uma série de situações parecidas com essa. Embora nós não tenhamos aí uma cultura judaica por trás, né? Nós somos os pagãos, né? Nós somos descendentes de romanos, na verdade, né? Então, os ex-pagãos. Né? Então, de nada. Mas, então, a gente precisa pensar nessas coisas, porque elas acontecem em nossos relacionamentos. E tem um caso interessante, né? E que eu vou falar, eu tenho que falar isso. Eu morei, em 2006 eu morei na Dinamarca. Eu estava fazendo um trabalho de doutorado lá. E é interessante que eu fiquei lá com os irmãos,
da nossa igreja lá na Dinamarca. E acho que no dia 6 de junho, mais ou menos no dia 6 de junho, eles têm um tal de Sankt Hans lá na Dinamarca, né? E o Sankt Hans é um feriado nacional na Dinamarca, né? Em que o país inteiro, as pessoas todas vão para a rua, vão para as praias, né? E tudo, acendem fogueiras, né? E tudo, e fazem festa, né? O pessoal da igreja, o que vocês acham que eles fizeram? Eles foram também, então me chamaram, né? Eu estava lá, e a gente passou o dia lá do Sankt Hans junto, batendo papo, comendo carne, comendo churrasco e tudo, e foi muito bacana, né? Mas o que é o Sankt Hans? O Sankt Hans é o que antigamente lá, os dinamarqueses são descendentes lá dos vikings, né? É o que os povos do norte da África, da Europa, de boa parte da Europa, no passado celebravam, né? Que era a chegada da primavera, do verão, né? O Sankt Hans é o dia, se não me engano, o solstício, né? de verão, e é o dia mais longo do ano, né? Então, para aqueles povos ali antigos, que passavam 6 meses no escuro, né, na neve, né, quando chegava o verão é uma maravilha, né, até hoje é uma maravilha, né, muita gente fica em depressão lá, depois de passar 6 meses na neve lá, no escuro. Então é até hoje celebrado isso lá. Obviamente, quando esse povo foi evangelizado, né, lá em 2.000 anos atrás, 1.500 a 2.000 anos atrás, o Sankt Hans, e obviamente nessa festa era oferecido, né, coisas aí aos deuses, às divindades pagãs lá da época, e quando eles foram evangelizados, o povo queria continuar, obviamente, celebrando o solstício, né? Muitos ali obviamente já não acreditavam mais lá nas divindades antigas, mas aquilo era uma festa nacional. E aí a igreja, que na época era católica, lá, fala, poxa, vamos continuar, bota o nome de São João nesse negócio aí, que Sankt Hans é São João. Basicamente isso. E celebraram lá, obviamente, mais como uma cultura, algo cultural, do que, obviamente, oferecendo alguma coisa. E pode ser que alguns aqui tenham problemas com isso, né? São João. É o João, né, gente? É o João da Bíblia, né? E ninguém acha que João é Deus, ou que é uma divindade. Eu acho que todo mundo aqui tem essa clareza, né? Mas se você não tem, me perdoe, né? Então aquilo era uma coisa cultural, e os irmãos da Dinamarca comemoram isso. E eu vou te falar mais, os irmãos da Bahia adoram dançar o São João. Perguntem para eles. Agora pergunta para eles se eles estão celebrando São João. Não, eles estão se divertindo. Então aí nós temos que talvez às vezes abrir um pouquinho a cabeça e poder aceitar essas coisas, porque isso não é pecado. Mas se é pecado para você, como para o judeu era, não participe, não coma. Se é pecado, o judeu era pecado comer aquela carne. Então, ele, judeu, não deve comer. Mas como isso é cultural, não deve ser imposto. E nós precisamos entender isso para poder sermos capazes de aceitar uns aos outros. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês me procurem, né? Eu não gostaria que ninguém saísse daqui com dúvida ou incomodado com o que eu falei. Mas essa é a realidade. Então, algumas coisas igual o Natal agora. Alguns irmãos talvez tenham aquela coisa, não vou, esse negócio de Natal é festa pagã, estudou lá e descobriu lá na internet que é festa pagã. E de fato tem uma origem pagã, sim, é verdade. Mas se você no dia de Natal, ou nesse período aí, né, natalino, quiser você oferecer coisa a Jesus Cristo, você pode. Se no dia de Natal, que a gente sabe que não é o dia que Jesus nasceu, você quiser fazer lá com a sua família, que não é cristã, uma celebração lá em nome de Jesus, bom, já que o mundo está falando do nascimento de Jesus, poxa, por que a gente não vai aproveitar, né? Já que o mundo, já que está ficando ateu, está falando de Jesus, poxa, vamos aproveitar a onda, né?
Ou ao invés de chegar para a sua família, isso aqui é coisa do Satanás. Mas se você é dessa linha, não cabe a mim ninguém criticar você. Deixa eu repetir, se você é dessa linha, não se sinta ofendido. Né? Se você acha que não deve comemorar o Natal, amém. Guarde para você. Ninguém aqui pode criticar por isso. De jeito nenhum. Porque é uma questão de cultural, opinião. E guarde com você. E se alguém aqui vai celebrar o Natal, celebre Jesus lá com sua família, aproveite o momento, aproveite que você vai ver os seus familiares, ama bastante. Eu queria te animar a aproveitar a oportunidade, porque isso também não é pecado. Mas que se a gente conhece lutas uns dos outros, que a gente possa conversar, orar e aceitar uns aos outros. Amém? O último ponto que quero falar aqui é sobre que também causava divisão na igreja, e é um ponto que continua também muito atual, é a questão do preconceito ou o julgamento antecipado. Né? Então, a gente vai lá nas Escrituras para poder nos apoiar aqui, lá em Tiago 2, 1 a 9. Meus irmãos, Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre o homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. É interessante que onde fala parcialidade, em algumas versões a Bíblia fala favoritismo. E isso é bem interessante. Porque aconteceu no passado e continua acontecendo. Então, um outro fator que dificultava a aceitação nas igrejas lá do primeiro século, entre os irmãos, era a questão dos favoritismos, da parcialidade. E nessas escrituras nós vemos claramente o favoritismo ali do anfitrião com relação ao homem mais rico. E obviamente, por tabela, se ele tinha o rico como favorito, ele desprezava aquele que era desprovido de dinheiro, mais pobre. E esse assunto, ele é obviamente extremamente atual e não mudou nada 2000 anos para cá. Ainda que o homem tenha estudado um pouquinho mais, isso não consegue converter o coração do homem. Só Jesus pode mudar isso, né? E a gente luta com isso, né? Então, esse assunto é atual porque se nós não temos favoritismos pela questão financeira, né, essa forma diferente de tratar o outro com parcialidade, ela pode se dar por uma série de razões originadas da nossa natureza humana.
né? Sem o Espírito de Deus, nós vamos ter a tendência de tratar os outros de maneira diferente. Alguns exemplos, né? Pela formação educacional da pessoa ou pela ausência dessa formação. Tem pessoas que são muito estudadas, outros são muito simples. Tem alguns que se consideram muito sofisticados, né? E às vezes nós temos a tendência de tratar pessoas dessa forma, da mesma maneira que o homem lá tratou o rico e o pobre. E aqui entre nós mesmos, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter a tendência de tratar um rico, né, que entrar aqui pela porta da igreja, de maneira diferente que outro, né? A aparência, né? A aparência é outra coisa complicadíssima, né? Porque nós temos a tendência de julgar os outros pela aparência, talvez não todos, mas o ser humano tem essa tendência, né? Se a pessoa é considerada, se a Rede Globo considera uma pessoa bonita e as revistas consideram uma pessoa bonita, a tendência é que a maioria siga aquela mesma opinião, né? E também se a Rede Globo considera aquela pessoa, hoje a Rede Globo não é assim, mas está mais né, democrática, mas se aquela cultura determina que alguma coisa é bonita ou feia, nós temos a tendência de seguir aquela cultura. E isso é uma coisa que, mesmo sendo batizados, isso a gente acaba trazendo isso e nós temos que lutar com isso. E é interessante que se uma pessoa tem um semblante mais alegre ou mais fechado, isso obviamente também determina a maneira como nós vamos nos comunicar. Para os irmãos que têm o costume aí de evangelizar na rua, né? Quando você vê um engravatado na sua frente, a maioria morre de medo, né? O cara engravatado, o pessoal morre de medo, né? Porque com que palavras eu vou falar para ele, né? O que eu vou falar para ele? Isso, né? Eu estou mentindo. Isso acontece. E, obviamente, isso tem muito a ver com nossos preconceitos, né? A nossa maneira de julgar antecipadamente, né? A maneira como a pessoa se expressa também é outra maneira que pode afastar ou aproximar uns dos outros, né? Uns são mais diretos, outros são mais prolixos. A origem da pessoa, o lugar de onde ela veio, a zona norte, a zona sul. A Cristina falou que quando ela chegou aqui, as amigas dela orientavam ela: olha, se você se conhecer alguém que tem um telefone começando com 4, sai fora. Porque 4 é lá em Venda Nova, Céu Azul, né? E hoje ela casou com alguém lá da Zona Norte, né? Porque eu vivi a vida toda praticamente lá na Zona Norte, né? No Céu Azul, né? Então isso existe dentro de Belo Horizonte. Hoje está mudando um pouco isso, né? Mas os preconceitos são outros hoje, né? O preconceito de cor, né? Obviamente existe, né? O preconceito, né? Com relação à inteligência da pessoa. Tem pessoas que falam assim: esse cara é burro. Não é essa coisa de burra, não, né? As opiniões políticas, né? São outra coisa que complicada, né? Porque alguns acabam esquecendo que foram batizados e acabam levantando muita bandeira dentro da igreja, né? E tem que dominar isso aí, e acaba que se dois partidários opostos são assim, dá zebra, né? Dá um problema tremendo, um briga com o outro, não se fala, né? E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque opinião em política em si não é pecado, mas a gente não está aqui para isso, né? Nós estamos aqui para lutar pelo reino de Deus, né? Então, essas coisas todas, né, e tantas outras são coisas que podem nos afastar, né? É interessante que, por exemplo, se você tiver com seu irmão, eventualmente, né, esquece de cortar o cabelo do nariz, algumas irmãs podem ficar afastadas de você, né? Achar que o irmão tá lutando, tá disputando alguma coisa lá no Guinness, né? O cabelo lá do nariz está grande e tal. Então isso, né, pode afastar e de repente não é pecado ele ter lá, né, grande, mas não é legal também, né? Então é bom, por isso que é bom o discipulado, né? Alguém chega:
Diga-se de passagem, minha esposa mandou cortar hoje, então... Mas enfim, então são coisas, né, que parece que é bobagem, mas, né, dá uma dificuldade aí de comunicação, né? Então, voltando para a Escritura, irmãos, a condição financeira ainda hoje, ela afeta a maneira como a gente enxerga uns aos outros, né? E acho que cada um precisa avaliar isso, né? Tanto aquele que tem uma boa condição financeira, né, a maneira como ele relaciona, né, dentro da igreja, como aquele que não tem a condição financeira tão boa, né? Então, nós temos a tentação, né? Poxa, o irmão ganha, sei lá, 40 mil, né, por mês, né? E às vezes a gente tem a tentação de olhar para aquele irmão de maneira diferente, né? Da mesma maneira, se o irmão é simples, né, não tem uma condição muito boa, será que isso nos atrapalha de ter uma convivência maior com ele? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Porque no fundo, para muitos de nós, esse preconceito é uma realidade assim, forte e verdadeira, que nós precisamos vencer, né? Então, Jesus nos ensina a quebrar esses padrões, entender que esse tipo de coisa, isso sim é pecado. Se a gente se afasta do outro, se a gente tem favoritismos, né, dessa forma, a gente acaba desprezando o outro. E é interessante que às vezes, né, a gente pode falar, não, claro que, obviamente, a gente não consegue ser amigo de todo mundo na igreja, isso é fato, a gente não consegue, mas a gente pode se dar, né? Se a gente tiver aqui 50 anos na igreja, a gente vai ter muito tempo, por exemplo, para chamar todo mundo da igreja para a nossa casa. Em 50 anos, né, se Deus te der vida suficiente, a gente pode fazer isso uns com os outros. Não vamos ser, talvez, os melhores amigos, né? Quando eu viajo, né, por exemplo, eu visito muitos irmãos das igrejas de outros estados, de outros países, talvez não vou ter uma amizade ali profunda, né, mas são momentos fantásticos de troca, né? E a gente precisa estar aberto a esse tipo de coisa, aberto a chamar nossos irmãos. Uma coisa interessante é que às vezes a gente pode se esconder atrás daquilo que nós chamamos de afinidade, né? Afinidade, né? Uma palavra bonita, afinidade. Eu tenho afinidade. Ou será que eu tenho favoritismo? Ou será que eu tenho preferência, né? Estou falando que é pecado, mas pode virar pecado, sim. Porque, às vezes, escondendo atrás dessa afinidade, você pode desprezar os outros que não são parecidos com você. E se não há espaço em nós, se nós não somos abertos a todas as pessoas, a ter um convívio, a ter conversas, porque a gente só quer aquele hall de amigos parecidos conosco perto da gente, nós vamos perder bastante em aprendizado, em convívio, vamos deixar de aprender e vamos deixar de ajudar o outro também. Então, mas isso é cada um tem que pensar sobre isso. Eu sou preconceituoso ou não? Eu escolho o tipo de pessoas com as quais eu convivo ou não? Tem algum tipo de pessoa dentro da igreja que eu não gosto de estar perto? Por quê? Cada um precisa pensar isso. E a gente precisa ser aberto a todos, né? Precisa realmente trabalhar isso dentro de nós. Então, uma avaliação pessoal, e nós precisamos ser abertos a isso, abertos a pessoas com todo tipo de personalidade, porque é nessas trocas que a gente aprende uns com os outros. É muito bom, né, ouvir, eu tenho convicção de que todo mundo aqui tem histórias de vida fantásticas. Tenho certeza disso. Primeiro porque você foi chamado por Jesus. Então, por mais, né, tem algumas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de estar perto de quem tem uma certa dificuldade de falar, né? Então a pessoa precisa estar perto, sempre perto de alguém que pensa com a língua, né? O cara não, né? Então se não tá, agora se a pessoa for mais compenetrada, o outro morre de ansiedade, né? O que eu vou falar? Nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com essas coisas. Precisamos aprender. Uma vez um irmão
irmão, assim que eu falei, compenetrado, teve aí. Eu fiz tive que fazer um esforço danado para conseguir uns 2, 3 para estar com ele. E até hoje não entendi por quê. Foi tão difícil, né? Mas tem essas coisas, né? Poxa, o irmão é compenetrado, mas tenha paciência com o irmão que é compenetrado. Ame-o, gaste tempo. Você vai aprender, vai ser rico. E nós precisamos quebrar essas coisas. Ao invés de guardar esse preconceito de maneira velada, né, escondida, nós precisamos amar todo tipo de gente que Jesus chamou aqui dentro da igreja. Precisamos fazer isso. E uma última escritura, lá em Colossenses 3:11. E aí você pode anotar que em Gálatas 3:28 e Romanos 10:12 fala a mesma coisa, mas lá em Colossenses 3, vou começar do 9. Então, Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Mais uma escritura inspirou o nosso retiro de solteiros. Então, irmãos, nós vivemos uma nova vida e precisamos lutar para abandonar preconceitos humanos que a gente tinha lá atrás, irmãos. Precisamos buscar uns aos outros, ter abertura para lutar contra as diferenças, né? Que o problema normalmente está no nosso coração e não no outro. Às vezes, as diferenças de idade, nós precisamos superar essas coisas, precisamos abrir a cabeça. Porque tem algumas coisas que não tem nada a ver com a fé. Se não temos essa abertura com os de dentro, esse amor pelos de dentro, que dirá com aqueles que estão lá fora ainda, que não conhecem a Deus ainda, como vamos amá-los? Lembrem-se, irmãos, Jesus nos convida a dar um banquete àquelas pessoas que não podem pagar ou retribuir a nós.